Bem, podemos iniciar e eu vou fazendo a transição dos slides. Ok, pode passar o próximo, então. Bem, pessoal, uma boa noite a todos. Espero que tenham um pouquinho de paciência. Esse material é muito importante. Esse tema é de grande valia para todos os profissionais de saúde. Primeiro, porque nós vamos falar dos nutrientes essenciais para a vida humana. Sem esses nutrientes, nós não temos condições de ter uma vida saudável, nem física, nem psicoemocional. Passo próximo. Vamos filosofar um pouco, mas dentro da ciência. Há muito tempo vem sendo estudada uma maneira de encontrar mecanismos que retardem o envelhecimento. Isso vocês sabem, e todo dia nos vemos produtos lançados para envelhecimento, técnicas novas para envelhecimento. Mas vamos para a ciência. Cientistas vêm tentando encontrar os genes responsáveis pelo envelhecimento. Já tem alguns identificados, porém, nem todos eles são seguros, como vocês vão ver lá na frente. Nem todos eles são seguros para poder interferir nesse envelhecimento. A engenharia genética tenta corrigir os genes responsáveis por patologias incuráveis. Isso não é de agora, já há muito tempo vem se tentando interferir, e recentemente houve um acerto grandioso no Hospital de Clínicas em São Paulo, onde finalmente foi retirado genes de uma pessoa com diabetes, os genes foram modificados, introduzidos novamente ao paciente, e o paciente está 100% curado. Essa tecnologia ainda não está disponível para todos os diabéticos, porque ainda estão testando, ainda está dentro da fase de pesquisa, mas já temos novidades nesse sentido, e houve a cura total. Saiu, acho que quem viu Domingo Espetacular, alguns 2 ou 3 meses atrás, deve ter visto essa notícia maravilhosa. A farmacologia trabalha para tratar o envelhecimento dos tecidos através de vitaminas, minerais e outras substâncias químicas. Mas o máximo que se consegue é mascarar o envelhecimento. Dificilmente se consegue realmente atingir digamos, o rejuvenescimento. Que se retardar o envelhecimento é algo que eu considero muito difícil por enquanto. Ainda faltam técnicas. A estética e a cirurgia plástica são as que mais avançaram, mas se valem de técnicas reparatórias e aplicação de substâncias para mascarar o tempo. Vocês veem artistas que têm feito essas técnicas, parecem jovens, mas a juventude externa, a aparência, não vale muito para o nosso verdadeiro intuito, né? Gostaríamos, sim, realmente de ser jovens, quem sabe com a idade de 40 anos, de 30 ou de 20 anos, depende da nossa perspectiva de vida, né? Hoje vi, coincidentemente, um vídeo do Silvio Santos, que completou 93 anos, mas ele fisicamente ele está bem, mas eu percebi que já é um ancião realmente, por mais que fisicamente ele não apresente, ele realmente é um ancião. Pode passar a próxima. A nossa contribuição para postergar o envelhecimento, pelo menos postergar, é através desse produto que criamos há alguns anos atrás, chamado Vital Power. Por quê? Pode passar. Por quê? Porque esse produto ele contém os nutrientes essenciais que o organismo precisa para manter-se em perfeito estado, tanto físico quanto psicoemocional.
Atualmente, vejam só que os slides eles saíram da posição e alguns hífens que vocês vão ver não estão corretos, né? Mas é porque o slide mudou de tamanho e algumas coisas vão aparecer erradas, mas já estou explicando antes. Atualmente, a epigenética desenvolve trabalhos que visam estimular a enzima telomerase para impedir o corte do telômero durante a replicação celular. Esta, sem dúvida, é a maior causa do envelhecimento junto com os radicais livres. Então, o que vem a ser esse telômero? O telômero aponta no DNA fica onde se concentra nos terminais do DNA, é onde se encontram os telômeros, que são esses vermelhinhos aqui, apontados com essa seta amarela. São eles, em cada replicação das células, um pedacinho desse telômero vai embora. E aí nós vamos envelhecendo. Isso não dá como impedir. Passe a próxima, por gentileza. A formulação do Vital Power, ela age como anti-envelhecimento, por carregar os nutrientes essenciais nas proporções corretas que o organismo precisa para prolongar a vida de forma saudável e evitar o desgaste provocado pela idade. Pode ser utilizado como preventivo ou terapêutico. A composição nutricional pode atuar nas desordens neurológicas que envolvem desmielinização e degeneração neuronal. Estimula a neurogênese. Aqui que nós vamos parar um pouquinho no próximo slide. Quando digo estimula a neurogênese, o que acontece? Em 1950, foi descoberto que a neurogênese existia, que podia ser vendido um neurohormônio para que a população pudesse se manter jovem. Mas, como a descoberta foi nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, por mais que o país seja muito livre nesse sentido, eles proíbem a venda de todos os produtos que contenham neurohormônios ou substâncias próprias do organismo, não podem ser vendidas. Então, parou ali e as pesquisas continuaram, mas a venda não deu certo. Então, isso que nós vamos estudar em seguida, da neurogênese. O Vital Power tem nutrientes que estimulam a produção de hormônios essenciais, principalmente o DEA, com as suas conhecidas propriedades de retardar o envelhecimento. Pode passar o outro, por favor. A cada dia, a idade biológica, que é a que mede o desgaste do organismo, esse é um tema bastante promissor, a idade biológica, que mede o desgaste do organismo, fica mais próxima ou ultrapassa a idade cronológica, que é a idade que se mede em tempo. Porque idade biológica e idade cronológica tem diferença, pessoal. E aqui começamos uma parte da aula. A idade biológica é aquela que nos mantém em perfeitas condições de saúde, independente da idade. A idade cronológica é a que se mede em tempo. Então, nós temos tantos anos, mas biologicamente, hoje já se sabe que as pessoas estão mais velhas do que a sua idade cronológica. Os componentes da fórmula são considerados atualmente os nutrientes mais importantes que o organismo precisa para exercer todas essas funções, tanto nutricionais quanto estruturais e metabólicas. E aqui começamos a falar dos componentes da fórmula, alguns dos componentes da fórmula. Vamos começar pela pregnenolona. A pregnenolona é um componente essencial da fórmula. No Brasil, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, também não é permitida a comercialização da pregnenolona,
Mas, se vocês observarem, no Mercado Livre, todo mundo importa pregnenolona, que não sabe nem a origem, e compra para tomar. Os resultados que eu tenho visto não têm sido notáveis, porque não se sabe também a origem, não se sabe se realmente você está comprando gato por lebre. Então, a pregnenolona abundante no cérebro é considerado um neurohormônio, precursor de importantes hormônios sexuais e adrenais. Adrenais é a mesma coisa que suprarrenais, pessoal. Como DEA, estradiol, progesterona e testosterona. Pode passar o outro. Além da sua função de precursora dos principais hormônios sexuais e adrenais, a pregnenolona tem função neurotransmissora e de estimular a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios. Isso, vocês que já fez faculdade, já estudou neurologia, deve ter aprendido que os hormônios não, os neurônios não se regeneram, e que o que você tinha de fazer de neurônios ou de células nervosas já fez, não há como fazer mais. Mas, em 1950, a pessoa já falava que é possível, sim, recuperar a neurogênese. Mas havia, na época também, na época também houve outros grandes pesquisadores que tinham pesquisas fantásticas, não só para evitar envelhecimento, mas para o tratamento de doenças em si. E houve uma escolha entre a indústria farmacêutica e as pesquisas da época. E também esse trabalho aqui não prosperou e ficou parado no tempo. Existem pesquisas, mas também não são divulgadas. Então, aqui, então, a pregnenolona tem função neurotransmissora de estimular a neurogênese, fato comprovado em estudos realizados em animais, pois, ao contrário do que os neurocientistas afirmam, o cérebro é capaz de formar novos neurônios. Passe o próximo, por favor. Então, a pregnenolona é o hormônio mais importante do corpo humano. Mas pergunto a vocês já ouviram falar de pregnenolona? Eu acredito que não, porque mesmo sendo o hormônio mais importante do corpo humano. Por quê? Porque se isso aqui fizer parte dos estudos de todos os pesquisadores atuais, vai entrar censura. Nós estamos vivendo atualmente uma época de censura, e vocês podem ver que tem uma médica que eu acompanho, que fez um trabalho sobre trombose, e só que ela se referiu à vacinação, né? A resultado da vacinação. Eu estou com problema neurológico pós-vacinal também, e talvez eu não possa nem falar, não sei se depois esse trabalho que estamos fazendo eles não vão apagar, porque não se pode falar uma coisa dessas, mas eu estava indo muito bem, até que tomei 2 vacinas. Depois da segunda vacina, deu um problema neurológico seríssimo, que estou com dificuldade de sair dessa situação, mesmo fazendo todos os tratamentos naturais que tenho encontrado, e algumas colaborações de alguns alunos meus que estão me ajudando nesse sentido. Então, a pregnenolona existe em abundância nas mitocôndrias de células nervosas e nas glândulas adrenais. Assim como a maioria dos hormônios anabólicos, formadores de tecidos, o nível de pregnenolona também começa a declinar após 30 anos de idade. Passa o próximo, por favor. Aqui, pesquisa na Universidade de Harvard, são trabalhos que eu encontrei, demonstraram que a pregnenolona tem maior pico de secreção, mais ou menos de 7,5 miligramas dia, por volta dos 20 anos. Mas, a partir dos 30 anos, essa secreção vai caindo vertiginosamente. Ao redor dos 60 anos,
sua secreção diminui em 7 vezes, ou seja, passa aproximadamente a 2,5 miligramas a dia, o que para 17,5 miligramas, que seria o ideal, nós estamos com uma baixa produção, ou seja, tudo isso, com essa quantidade de miligramas por dia, não vamos recuperar tão facilmente a nossa juventude ou deixar de envelhecer. Quando comparado com 20 anos de idade, nós percebemos que realmente falta muito para termos uma resposta que nos permita evitar o envelhecimento. Isso reforça os estudos realizados até o presente momento, afirmando que o organismo começa a envelhecer após os 30 anos. Portanto, veja só, a ciência fala que passamos a envelhecer a partir dos 30 anos, mas alguns pesquisadores não levam em consideração isso e se alega que a melhor idade, agora se coloca o ancião como sendo na melhor idade. Para mim é palhaçada isso ali. Como é que o ancião pode estar na melhor idade? Ele pode estar bem de saúde, mas não é a melhor idade. A melhor idade é com menos de 30 anos, se não é a melhor idade. É um afago que se faz, mas não vejo muito nexo, né? Portanto, a suplementação de pregnenolona é essencial para a manutenção de um organismo jovem e saudável. Pode passar a outra, por favor. A pregnenolona é produzida em diversos órgãos e tecidos, como as glândulas suprarrenais, fígado, pele, gônadas, tecido nervoso e até na célula da retina, mas a maior concentração está localizada no cérebro. Mas no cérebro, o único que produz pregnenolona são algumas células da retina. O resto é mais em outros tecidos. Um fato curioso é que a quantidade produzida de pregnenolona depende da quantidade de colesterol presente nas mitocôndrias das células produtoras, pois é nessas organelas que as enzimas convertem o colesterol em pregnenolona. E o que nós temos observado? Que agora se procura condenar o colesterol como sendo responsável por tudo que tem de ruim na nossa vida. No entanto, se não tivermos um mínimo de colesterol de 170, 180, nós teremos dificuldade de produzir pregnenolona. Então, aí tem estudos que precisam ser desenvolvidos e nos dar uma segurança para que possamos também verificar qual procedimento terapêutico é o melhor. Se eu ficar sem colesterol completamente, eu não vou ter produção de pregnenolona. E é o que se tem feito ultimamente. E vocês vão ver ali na frente, quando falarmos na questão de medicamentos que reduzem o nível de pregnenolona, vocês já vão ver quais são. Né? Então, vocês já sabem agora, menos de 170 de colesterol no organismo, não há produção de pregnenolona. Passa o próximo, por favor. Aqui. Pacientes que tomam medicamentos à base de estatinas têm um nível de pregnenolona diminuído, uma vez que as mesmas agem nas enzimas conversoras do colesterol em pregnenolona. É o que eu estava falando antes. E quais são essas estatinas? Todas aquelas que hoje, qualquer médico hoje já sabe, né? Chegou uma pessoa lá, a primeira coisa que manda investigar é o nível de glicose, já verifica a pressão e o nível de gordura no sangue. Então, são as 3 coisas que hoje que mais se dá atenção. Então, se a pessoa tem pressão alta, provavelmente também ele tenha colesterol alto. E, geralmente, que tem colesterol alto também tem diabetes. Então, todas eles andam juntos, porque são doenças silenciosas. Então, qual é a indicação ali?
as estatinas para diminuir o nível de colesterol. E coincidentemente, toma remédio para baixar o colesterol, o nível de pregnenolona está diminuído. Então, aí, vocês acham que, assim, dessa forma, nós vamos conseguir um envelhecimento saudável sem pregnenolona? Não é possível. Não é possível, porque os remédios que nós tomamos, não é só... Aqui está um exemplo. As estatinas, mas também tem todos os remédios para baixar a glicose, também provocam esse problema, e todos os remédios para baixar a pressão. Tá? São responsáveis por muitos problemas relacionados com a pregnenolona. Segundo trabalhos científicos, o uso da pregnenolona está indicado em doenças degenerativas do sistema nervoso, como doença de Alzheimer, esclerose múltipla e desmielinização neuronal. Também é indicado perdão, pessoal, também é indicada no raciocínio e problema de memória, por regular a função e nos processos das sinapses nervosas. Passo próximo. Vamos para mais componente do Vital Power, o cálcio e o magnésio. O cálcio e o magnésio já é sabido que são os minerais mais abundantes no corpo humano. Porém, a sua importância não se restringe apenas aos níveis séricos dos mesmos. Hoje, nós temos pesquisas recentes mas isso também, incrivelmente, não se fala. A propriedade alcalina dos mesmos já é conhecida há muito tempo. Hoje nós sabemos também, graças a alguns poucos trabalhos científicos, que o próprio Schussler, quando criou o site Schussler, ele só colocou os minerais alcalinos e ainda, além do pH alcalino, ele colocou também aqueles que tinha iônicos negativos, né? Então, quer dizer, ele já fez um trabalho através da tabela periódica, onde ele chegou à conclusão que não adianta colocar princípios que sejam antagônicos para trabalhar na célula. E isso nunca foi levado em consideração pela ciência até o presente momento. Tá? Então, eu fiz um estudo profundo a respeito disso e cheguei à conclusão de que nós precisamos nos aprofundar muito nessa questão para poder, se quisermos envelhecer com qualidade de vida, temos que estudar profundamente essas questões. O organismo, então, voltando aqui ao cálcio e magnésio, então, quando se descobriu essa propriedade alcalina, então, a gente agora percebe por que o organismo precisa tanto de cálcio e magnésio, porque para ele não entrar em acidose, já que a nossa alimentação é completamente ácida, né? Nos medicamentos, todos os princípios são ácidos, a água que bebemos geralmente é ácida, porque nenhum de nós fica olhando o teor de alcalinidade na água quando vai no mercado, é coisa que deveríamos dar muita atenção nessa questão. Então, nós acabamos tomando água ácida, alimentação ácida, tomando remédios com princípios ácidos, e o organismo está com risco de acidose, e passa a utilizar cálcio e magnésio, não só cálcio e magnésio, como fósforo e outros nutrientes que são alcalinos. Então, aí, para evitar a acidose, se utiliza o cálcio e magnésio. Se vocês observarem, raramente esses níveis estão em deficiência, mas também não se impede que se comercialize adoidadas. Todo dia aparecem produtos à base de cálcio e magnésio na televisão e na internet. Do lado sempre está o cálcio e magnésio, e sempre elogiando o melhor cálcio, o melhor magnésio. Tudo vai ser alcalino, então o organismo realmente precisa de tudo isso, nunca vai passar do ponto. Ao contrário, pode faltar,
sobrar dificilmente, porque o nosso organismo precisa constantemente deles. Pode passar o próximo, por favor? O cálcio e o magnésio são elementos fundamentais ao organismo que devem ser ingeridos em quantidades adequadas a fim de impedir patologias em consequência das suas deficiências. O equilíbrio entre os nutrientes se faz indispensável na manutenção dos probióticos. Pode passar o próximo. O cálcio e o magnésio são dois elementos quimicamente semelhantes, contudo, são utilizados de maneira diferente. O cálcio funciona principalmente fora das paredes das células, já o magnésio funciona dentro das células, né? Apesar da diferença, cada um funciona de forma única no organismo e ambos são necessários para manter o tônus muscular, a contração e o relaxamento adequados. Onde que o Schuster se baseou para utilizar o magnésio fosfórico? Quando ele percebeu que as câimbras só podem ser atenuadas se nós tivermos uma quantidade adequada de magnésio, senão não há um relaxamento da musculatura. Pode passar o próximo, por favor? E já o cálcio, ele regula a coagulação sanguínea e a excitabilidade muscular e a transmissão dos impulsos nervosos, também relacionado com a contração muscular. A ativação enzimática e a secreção hormonal, tendo como característica principal a mineralização dos ossos e dentes. Pode passar o próximo? Pode passar o próximo, vamos pular esse aqui. Então, outro composto do Vital Power é a vitamina D ativada. Tá? Essa vitamina D ativada é o calcitriol, ou seja, quimicamente chama-se 1,25 de hidroxicolecalciferol, a qual já é conhecida como um hormônio esteroide. Então, a vitamina D em si, ela não é um hormônio, mas em forma de calcitriol, sim, ela é considerada um hormônio esteroide, tá? Integrante do eixo metabólico chamado de vitamina D1,2, tá? Então, aqui no Vital Power, ela entra como um hormônio, tá? Não é uma vitamina D comum. Pode passar o próximo. A vitamina D tem papel importante como regulador da fisiologia osteomineral, em especial do metabolismo do cálcio. Deixa eu ver. A vitamina D está envolvida na homeostase de vários outros processos celulares, como a síntese de antibióticos naturais pelas células de defesa de todos os seres vivos, né? Controle da pressão arterial também. Por participar da coagulação dos processos de multiplicação e diferenciação celular, é atribuído também o papel de anti-oncogênico. Então, a vitamina D, se vocês têm pacientes que fazem tratamento de câncer, vocês podem ver que o oncologista sempre está acompanhando o nível de vitamina D, porque quando se baixar o nível de vitamina D, pode haver, digamos, um retorno daquele câncer, principalmente hoje esses cânceres que estão na moda, né? Como câncer de mama. Então, se a vitamina D baixar, há um risco do retorno do câncer. Então, é uma forma do oncologista acompanhar esse processo. Se a vitamina D está baixa, ele sabe que o risco existe. Então, ele manda a pessoa corrigir sempre a vitamina D constantemente. Pena que a forma como que se tem de corrigir a vitamina D está errada, porque a única vitamina D que faz efeito atualmente é a injetável. A outra para tomar só se for ativada
em forma de hidroxicolicalciferol, né? O calcitriol, como é o nosso Vital Power. Caso contrário, você não consegue fazer a reposição. Só se fizer, como repito, injetável. Pode passar ao próximo. Pronto. Para o organismo humano funcionar, vem mais um componente, o iodo, se torna indispensável, participa da composição de dois hormônios da glândula tireoide, a tiroxina e triiodotiroxina. Tá? Daí o porquê a glândula tireoide é a glândula, uma das glândulas mais importantes do organismo humano. O iodo faz parte do desenvolvimento corpóreo, além de agir sobre a maioria de órgãos e participar de grandes funções do sistema nervoso e cardiovascular. Então, e o mais interessante é que até agora o iodo é o único mineral que possui apenas uma função conhecida no corpo. Porque vocês vão ver que todos os minerais se atribuem um monte de funções, né? O iodo não, o iodo só tem uma função, produção de tiroxina, o hormônio que regula o metabolismo em todas as células do corpo. Então, por isso, e hoje já se sabe, né, que se faltar iodo, temos risco de ter problema de tireoide, principalmente o hipotiroidismo. Tá? Para mulheres grávidas, a ingestão de iodo previne a ocorrência de certos tipos de retardamento mental nos fetos em desenvolvimento. Aí vocês veem os ginecologistas que estão acompanhando as gestantes, eles sempre estão de olho no nível sérico do iodo, porque se faltar iodo, é um risco para retardamento mental das futuras crianças, né? Então, aí vocês começam a perceber que todos esses minerais que estamos falando agora, por que os profissionais, tanto os oncologistas, quanto os ginecologistas e os geriatras, se preocupam tanto com esses minerais, né? Que são os que mais valor dão, no caso, de acordo com a sua especialidade. Passa o próximo, por favor. Vamos para mais um componente do Vital Power, o ômega 3. O principal do benefício do ômega 3 é anti-inflamatório. O ômega 3, a grande virtude dele é ter essa ação anti-inflamatória. E essa função que impede que você entre em estresse, ou você tenha problema devido à exposição de alimentos contaminados, água contaminada, ou você não faça atividade física, ou usa dieta desequilibrada. Então, o ômega 3, quando nós temos uma vida completamente desequilibrada, sem atividade física nenhuma, ou alimentação desequilibrada, o ômega 3 passa a faltar. E não há como o organismo fabricar ômega 3, ela tem que ser suplementada. Tá? Então, ou através do próprio alimento, ou suplementação, junto com a alimentação, pode ser. Né? Tá? Então, os baixos índices de ômega 3 foram relacionados, veja só, a doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, artrite reumatoide, doenças degenerativas, doenças oculares como a degeneração macular relacionada à idade, também chamada DMRI, e o olho seco, ou seja, falta de lágrima, entre outras. Então, aí vocês vejam, é tão fácil, nosso paciente chega, olha, eu não tenho lágrimas, eu tenho olho seco, e tem que usar colírio o resto da vida, porque não consegue tratar, porque também não existe colírio que corrija isso, né? A não ser que esse colírio contenha ômega 3, que também, se você suplementar o ômega 3, o olho volta a ter lágrima.
tá? Então, muitas vezes, você falta ômega 3 e não se dá essa atenção devida ao paciente. Passo próximo. Vamos para mais um componente, o colágeno. O colágeno é uma proteína que pode ser encontrada na pele, tecidos e ossos. Ele é responsável por dar estrutura, firmeza e elasticidade à pele. Mas o que acontece? Nós temos dois tipos de colágeno. O tipo 1 e o tipo 2. Pode pular para o outro, por favor, que é mais fácil de explicar. Passo próximo. O colágeno 2 é a principal proteína estrutural da cartilagem, sendo responsável pela sua resistência, tração e firmeza. O colágeno tipo 2, ou colágeno não desnaturado, é o componente maioritário presente nas cartilagens. Tá? É fabricada a partir de um processo diferente do colágeno tipo 1, tendo também uma apresentação e propriedades diferentes. Então, muitas pessoas dizem, não, vou tomar colágeno, e compra colágeno tipo 1. Tá? Então, o colágeno tipo 1 é importante, mas o colágeno tipo 2 é muito mais importante do que o colágeno 1, mesmo porque ele é hidrolisado. Né? Uma das formas de ajudar o corpo a repor colágeno perdido nas cartilagens e principalmente aliviar os sintomas é o uso de suplementos à base de colágeno tipo 2, que tem a propriedade de reduzir a inflamação em caso de osteoartrite e reumatismo, e melhorando a saúde das articulações. Pode passar o próximo? Aqui sim, a diferença do colágeno 1 e 2. O colágeno tipo 1 passa por um processo de hidrólise, ou seja, é quebrado em partículas menores para poder ser absorvido mais facilmente e ter melhor aproveitamento pelo organismo. Já o colágeno tipo 2 é o mais abundante nas cartilagens e não passa pelo processo de hidrólise. Tá? Agora, a importância do colágeno nas cartilagens, vocês precisam entender. Por quê? As cartilagens, elas são compostas por condroitina e glucosamina. E, geralmente, ela é recomendada por muitos profissionais de saúde, com condroitina e glucosamina, e tem nas farmácias à vontade. Só que o fixador da condroitina e glucosamina é outro componente da cartilagem chamado enxofre. E geralmente, esse medicamento que tem condroitina e glucosamina não contém enxofre. O único produto que tem enxofre, que tem condroitina, glucosamina e enxofre, é o nosso, que o nome dele, o nome comercial é cartilage. Ele sim tem condroitina, glucosamina e enxofre. Pode passar o próximo, por favor? Mais um componente do Vital Power, a silícia. Ele está relacionada de forma especial com o metabolismo do cálcio. Às vezes é mais importante a silícia do que o próprio cálcio, né? O óxido de silício, a silícia, pessoal, é um sal de Schussler, né? É um sal de Schussler, mas ele é mais conhecido como óxido de silício, porque ele contém oxigênio como ligação. Então, o óxido de silício ativa a formação do colágeno e estimula a atividade dos fagócitos, seja células devoradoras, né? Importantes para a defesa do organismo frente a infecções. Então, depósitos de cálcio nos tecidos ou nas paredes dos vasos podem ser evitados com a suplementação de silícia. Vejam só a importância. Se nós fazemos uso da silícia, nós podemos estar impedindo a formação a calcificação das artérias, né? Ou em qualquer outro lugar fora do organismo, né? No entanto,
quando já há calcificação, aí nós precisamos desmanchar esse cálcio. Aí entra um outro produto nosso chamado Fórmula 1. Aí você desmancha e o cálcio é aproveitado onde está faltando, porque realmente há uma coincidência entre quem tem artrite também tem osteoporose, e onde tem artrite há excesso de cálcio. E então, vai faltar em alguns lugares. Mas hoje já se sabe, pesquisas novas apontam para, não são tão novas assim, né? Mas já aponta que tem a nanobactéria sanguínea, que é uma nanobactéria, é responsável por manter essas calcificações e ainda fazer as casinhas deles de cálcio, né? Porque essa nanobactéria sanguínea, ela secreta uma gosma que calcifica, e aí acaba piorando as calcificações. E se não eliminarmos a nanobactéria sanguínea, não vamos conseguir também evitar essas calcificações ectópicas. E aí entra esse outro produto nosso, chamado Fórmula 1, que ele acaba com as nanobactérias sanguíneas. Pode passar o próximo, por favor? Então, a silícia é importante para a constituição da pele e mucosas e para o crescimento de unhas, cabelo e ossos. Aumenta a capacidade de resistência dos tecidos, agindo como cosmético bioquímico, evitando a formação de rugas e envelhecimento da pele. Mas tudo isso, naturalmente, sem pregnenolona também. A silícia e a pregnenolona têm que andar juntas sempre, senão não vamos conseguir essa pretensão, tanto em saúde quanto anti-envelhecimento. Os pulmões, os gânglios linfáticos e as glândulas suprarrenais contêm quantidades importantes de silícia. Pode passar o próximo? Aqui nós temos o nosso Vital Power, o nome comercial é Vital Power, apresentação frasco com 120 cápsulas, a indicações preventivo e terapêutico de envelhecimento precoce, estimula a neurogênese e a telomerase. Tá? A telomerase é a enzima que mantém o telômero, diminui o número de vezes porque a cada replicação celular, um pedaço do telômero se vai, e tendo a telomerase retarda esse corte do telômero. Tá? Sugestão de uso, 4 cápsulas ao dia, preferencialmente tomar à noite. A digestão fina é realizada de madrugada, das 2 às 4 da manhã. Então, é importante, por isso, tomar à noite. Você vai dar mais descanso para o seu organismo, vai facilitar essa digestão fina. 120 cápsulas, 4 cápsulas à noite, dá exatamente para 30 dias um frasco. Pode passar a próxima, por favor? Próximo. Pode passar, clique em mais um, que vai aparecer um cérebro do lado esquerdo. Isso, agora sim. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso entérico, tá? E vamos falar do segundo cérebro. Quando estamos falando do segundo cérebro, estamos falando do sistema nervoso entérico. Hoje já há uma postura profissional dos cientistas, de pesquisadores, de passar a chamar de sistema nervoso entérico e separar os outros sistemas nervosos. Não que separa, porque todos eles vão andar sempre de mãozinha dada, porque um depende do outro. Mas há uma tendência a haver uma separação, pelo menos, de nomenclatura. Quando se fala em sistema nervoso entérico, nós vamos ter aí sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso entérico. Tá? E aí ainda vamos ter o parasimpático e simpático, que o sistema nervoso entérico utiliza para se comunicar com o sistema nervoso central. Pode passar o próximo, por gentileza? Então, não podemos falar do sistema nervoso entérico sem lembrarmos que existe um profissional, um grande médico, estudioso do segundo cérebro, né? E ele fez um estudo profundo para poder chamar e escrever um livro chamado Segundo Cérebro, né?
O intestino tem a maior concentração de neurônios, muito mais do que o próprio cérebro, pessoal. Em torno de 500 milhões, e mais de 30 neurotransmissores, seja mais do que o próprio cérebro. O sistema nervoso entérico, ele age independente do sistema nervoso central. Já o sistema nervoso central depende do sistema nervoso entérico para trabalhar de forma correta. Mas o sistema nervoso entérico não depende do sistema nervoso central para realizar o seu trabalho. É por isso que muitos estudiosos o consideram como o segundo cérebro do corpo, com plena autonomia para controlar diretamente o sistema digestivo e outras funções tanto bioquímicas quanto psicoemocionais. Pode passar o próximo. Há uma tendência pela ciência a chamá-lo de sistema nervoso entérico, ou sintetizando SNE, devido à sua independência e sua complexa comunidade microbiana que intervém em todo o sistema do corpo. Embora funcione de forma independente, ele se comunica com o sistema nervoso central, através do sistema simpático e parasimpático, que tinha falado antes, né? Então, o sistema nervoso entérico se estende pelo tecido que reveste o sistema digestivo e possui seus próprios circuitos neurais. Pode passar a próxima. Cada vez mais, os cientistas acreditam que as funções do sistema nervoso entérico não se limitam apenas a processar o alimento ingerido e captar os nutrientes. Pessoal, essa apresentação geralmente ocupa uma manhã inteira, uma tarde inteira, para passar tudo que se refere à idade biológica, segundo o cérebro, tudo isso aí, que são trabalhos científicos muito grandes a respeito, né? E estou aqui sintetizando ao máximo e tentando explicar o básico. Mas se um dia tivermos uma oportunidade, poderíamos fazer uma aula somente isso o dia inteiro, ou uma aula, digamos, que inclua a idade biológica, cronotipo, enfim, segundo o cérebro, né? Atualmente, veja só, já se faz transplante intestinal para tratamento de pacientes com complicação severa de nutrição parenteral ou falência total do intestino, e também em outros casos onde há necessidade de remoção de parte do mesmo. Então, o que ocorre? Esse transplante intestinal, quando você corta um pedaço de intestino de uma pessoa e coloca um intestino de outra pessoa, que tenha uma função intestinal boa, você está aí fazendo um transplante para que a pessoa recupere a sua saúde digestiva, principalmente na questão de absorção de nutrientes. Senão, ele não vai conseguir se recuperar nunca. Por quê? Porque um bom intestino é aquele que tem a capacidade de gerar e gerir, veja só, gerar e gerenciar, digamos, a motilidade intestinal e ainda a sua absorção. Se o intestino está com essa deficiência, então já precisa de suplementação para ele não parar. Porque, geralmente, quando para, nós já temos processo de diverticulite, que nada mais é do que a formação de bolsas intestinais devido à fragilidade da mucosa e das paredes intestinais, que dão. E também outras coisas que podem fazer isso é a prisão de ventre, que vamos ver ali na frente. Tem a prisão de ventre, o intestino preso, né? Tudo isso ali, sim, realmente acaba prejudicando o intestino. Daí a necessidade de a gente trabalhar com princípios que façam a manutenção do intestino perfeita. Outra coisa, esses trabalhos científicos, se vocês procurarem em trabalhos científicos, vocês já vão ver que existem já alguns trabalhos de psiquiatras utilizando
o transplante intestinal para tratar doenças mentais do sistema imunológico. O do sistema imunológico já é conhecido há muito tempo, mas de doenças mentais, não. De doenças mentais é mais recente. E os resultados são fantásticos. Tem pessoas que estavam com problemas mentais sérios e têm tido uma recuperação excelente. Alguns profissionais, digo, alguns atores e atrizes que já passaram por isso, não gostam de falar que já passaram, mas a gente sabe que sim, inclusive atores e atrizes internacionais. Pode passar o próximo, por favor? É interessante, olha, 70% das células do nosso sistema imunológico vivem no intestino. Então, todo mundo pensa, sistema imunológico é no cérebro. Não, não é no cérebro, nem em nenhum lugar. É 70% das células do sistema nervoso vivem no intestino. E o restante são alguns órgãos importantes, que não vai dar tempo de fazer essa abordagem aqui, dos órgãos que participam do sistema imunológico. Mas já se sabe que 70% vivem no intestino. Pesquisas mais recentes indicam que pessoas com problemas intestinais têm mais vulnerabilidade a doenças comuns como gripe e alergias. Aí vocês veem como as pessoas que têm prisão de ventre adoecem com doenças respiratórias facilmente, né? Ou têm problemas alérgicos de tudo, né? Então, é muita coincidência, né? Mas aí nós vemos ali que o problema é que falta células imunológicas no intestino. Aproximadamente 50 das fezes são formadas por bactérias, muitas delas boas, e por isso o transplante de fezes é uma forma de tratamento vital para alguns pacientes com uma microbioma intestinal debilitado. Aqui nós entramos, já tínhamos falado de transplante de intestino, agora falamos de outra coisa, transplante de fezes, pessoal. Todo mundo diz, vou fazer um transplante de fezes. Pessoal, por incrível que pareça, transplante de fezes é algo muito comum atualmente. Tá? Pessoas pediatras dizem, vão ter que fazer um transplante de fezes, e às vezes são pessoas novas, que não têm imunidade nenhuma, e acaba passando por o que nada mais consiste em colocar fezes de uma outra pessoa que esteja funcionando corretamente. Tá? Para regenerar a flora intestinal. Passa o próximo, por favor. O intestino responde aos níveis de estresse e a forma de pensar e sentir. É que emocional. Andam juntas sempre, né? E aí, quando vocês têm um paciente com constipação intestinal, você dá mágoa, aguarda. Então, e inteira e não consegue encher, mas consegue prejudicar a função intestinal, né? Oi, para mim está cortando a voz do doutor Rafael. Para vocês, doutor Rafael, para mim está cortando a sua voz. Cortou, né? Se você puder voltar só a repetir essa última fala sua, porque eu acho que ninguém ouviu. Acho que está cortando, né? Está me ouvindo, doutor Rafael? Agora é mudo. Acho que está caindo a conexão dele.
Oi, doutor Rafael, tá me ouvindo? Vamos aguardar só um momento, pessoal. Caiu a conexão. Voltou. Acho que agora voltou. Ok. Se puder só repetir Ok. a última coisa que você falou, tá? Então, ok. A serotonina também está associada a muitos transtornos psiquiátricos. Sua concentração pode ser reduzida pelo estresse e influenciar o humor, a ansiedade e a felicidade. O que vou repetir é que 90% da serotonina é encontrada no trato gastrointestinal e não no cérebro. Pode passar a próxima. Aqui, ó, vários estudos com seres humanos e animais têm mostrado evidências sobre diferenças encontradas no microbioma intestinal de pacientes com transtornos psicoemocionais, como a depressão, por exemplo. Então, muitas vezes, nós tratamos depressão apenas como um problema psicoemocional, sem nos preocuparmos em ver como é que está esse segundo cérebro. O que se tem, digamos, se tem serotonina suficiente, né? Então, ou se temos problemas intestinais, motivo pelo qual eu recomendo, se vocês atenderam um paciente com problemas psicoemocionais, principalmente a depressão, verifiquem se ele tem prisão de ventre, ou tem diarreia, alguma coisa relacionada ao intestino deve estar acontecendo, tá? Mas o que alguns pesquisadores e já médicos, não no Brasil ainda não se recomendam os psicobióticos. O primeiro psicobiótico no Brasil é o que estamos falando, é o nosso psicobiótico, não existe o outro no Brasil, tá? Os psicobióticos que hoje existem no Brasil são aqueles que mandam manipular os psiquiatras, que conhecem um pouco sobre intestino e sobre o segundo cérebro. Mas nos Estados Unidos e na Europa, no México também vi um trabalho no México, no Japão também, tá? Tem trabalhos com psicobióticos, mas todos mandados manipular. O primeiro psicobiótico que eu conheço feito, e no Brasil principalmente, é o nosso, tá? E os psiquiatras, o que eles usam para fazer o psicobiótico? Eles utilizam o probiótico e substâncias psicoativas, ou seja, o que vocês já conhecem, que são substâncias utilizadas para contornar crise de ansiedade, enfim, somos psicotrópicos, né? Mas eles apenas mandam manipular probióticos com princípios psicotrópicos, e isso eles chamam de psicobióticos, tá? Só que, para mim, falta algo, vocês já vão ver, a grande diferença do nosso produto com os psicobióticos que existem fora do país. Pode passar o próximo, por favor? Aqui. A serotonina e a melatonina têm uma relação de alternância. A primeira, ou seja, a serotonina, predomina quando o cérebro se encontra em estado de alerta, e a segunda, ou seja, a melatonina, nos períodos de descanso, de sono, né? O que não se sabia até recentemente é que ambas também são secretadas pelas glândulas intestinais e não apenas pela glândula pineal. Tudo que nós estudamos até recentemente, tudo se dizia, não, a melatonina, glândula pineal, a única função da glândula pineal é a produção de melatonina, e sempre se afirmava que a única glândula de todas as glândulas cerebrais já se sabia com certeza a sua função, que é produzir melatonina. Isso hoje já caiu por terra, porque hoje já se sabe que tanto a serotonina quanto a melatonina são produzidas pelas glândulas intestinais, tá? Então, as primeiras evidências desse fato vieram com os pesquisadores do Dr. Michael Gerson, que é autor do livro do Segundo Cérebro. Passa a próxima, por favor.
Então, aqui nós temos o Dr. Michael, ele afirma que o intestino é o único órgão capaz de funcionar de modo totalmente independente do sistema nervoso central. E essa autonomia vem da sua habilidade em produzir arcos reflexos, ou seja, a transmissão de estímulos entre os neurônios sensitivos, associativos e motores, que tanto lhes permite captar as informações como processá-las e responder de acordo com a necessidade do momento. Em outras palavras, o intestino também pensa, decide e executa tarefas tal qual um cérebro. Daí o nome, segundo cérebro, né? Passo próximo. Torna-se, portanto, óbvia a relação entre os intestinos saudáveis e a sensação de autoestima e autoconfiança. E por que as pessoas que padecem de prisão de ventre têm problemas relacionados à autoconfiança e autoestima? Que coincidência, né? Então, um paciente no nosso consultório tem mais chances, depois dessa aula, de ser melhor atendido com esse conhecimento, né? Com certeza, vocês que estão me ouvindo vão dar uma atenção especial daqui para frente, né? E como também vão dar uma atenção especial aos minerais que estão faltando no organismo, por exemplo, se falta cálcio, magnésio, silício, esses minerais, agora vocês já sabem que eles precisam estar em ordem, porque se estiverem abaixo do ideal, nós teremos problemas intestinais. Então, muitas vezes, os profissionais de saúde não se atentam para essa realidade, né? Que grandes problemas emocionais podem estar relacionados até com prisão de ventre. E aí nós vemos por que Edward Bach, o criador do Floréal de Bach, indica o Crab Apple tanto para aumentar a autoestima como para combater a prisão de ventre. É coincidência, né? Então, para vocês verem como esses pesquisadores já estavam bem na frente da ciência atual. Passa o próximo, por favor. Sob comando do neurônio entérico, os alimentos devem percorrer o tubo digestivo a uma velocidade ideal para que o bolo alimentar ou fecal não fique retido em nenhum lugar, mais do que o tempo necessário. Qualquer alteração física ou psicoemocional pode aumentar ou diminuir os movimentos peristálticos, provocando diarreia ou constipação, cuja cronicidade pode redundar em consequência grave da função intestinal. Passo próximo, por favor. Então, como se faz o tratamento do segundo cérebro, ou seja, de uma disfunção intestinal? Primeiro, você terá que utilizar para recompor a microbiota intestinal o psicobiótico. Um produto também que recupere a permeabilidade intestinal, como o Semovit. Pena que agora estamos sem cápsulas, mas continua em spray. Em spray mantemos a produção do Semovit. O Reducate, que reduca o peristaltismo e desmancha fezes endurecidas. Já vamos falar dele em seguida. Aqui nós temos um outro produto, o Vortex 2, porque hoje já se sabe que nosso organismo ele é impregnado de plexos, né? E nós temos entre eles o plexo entérico, que reúne todas as sinapses nervosas de todos os órgãos que estão à sua volta. Então, isso é chamado de plexo entérico. E, antigamente, quando se faltava em plexo, todo mundo pensava que estava falando só em chakras. Depois da minha pesquisa, deixa eu ver, eu lancei isso em 2000 Quando foi, Lilaine, a primeira aula que eu dei em São Paulo sobre plexos e chakras? Lembra que ano que foi? Eu acredito que 2021, 22. 2021, 22, que isso começou a mudar. Porque antes, quando você falava em chakra, primeiro você achava que chakra era apenas algo místico. Hoje não. Hoje a ciência já
principalmente a neurociência, já estuda isso, principalmente quando se refere a plexos, né? Então, essa questão de plexos, eu fiz um estudo profundo a respeito, e hoje já há pesquisadores que me seguem, já com uma interpretação mais clara a respeito dos plexos orgânicos, né? E eles são anatômicos, e isso ninguém pode dizer o contrário. Então, não existe aqui nada místico, nem nada espiritual. Aqui estamos falando de anatomia. Tá? Então, aqui utilizamos o Vortex 2 para corrigir as sinapses do plexo entérico e ainda desordens, distúrbios psicoemocionais. E por que não falar do chakra abdominal, né? Passo próximo, por favor. E aqui nós temos o nosso psicobiótico, que é um probiótico, prebiótico com informações psicoativas. Então, o psicobiótico é o resultado da harmonização de probióticos, veja só, prebióticos, isoterápicos, minerais, sais bioquímicos e informações psicoativas. Então, por que prebióticos? Não há como colocar numa formulação só probiótico, porque nós precisamos do combustível que os probióticos utilizam para fazer seu trabalho. Senão, não adianta de nada utilizar probiótico. Você pode ter um iogurte, o melhor iogurte, mas vai ter que tomar o resto da vida. Porque se não colocar os prebióticos, ele não vai fazer a função ideal. E o isoterápico, nós vamos falar ali para frente, e alguns minerais, como o cromo, o rubídio também. Não, acho que o rubídio não está aqui. Os isoterápicos, os sais bioquímicos, como a silícia, né? E as formações psicoativas. Pode passar a próxima, por favor. Aqui os probióticos, tem até a foto dos probióticos, né? Os probióticos são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Os probióticos libertam substâncias que inibem o desenvolvimento dos agentes patogênicos, estimulam o sistema imunitário, interagem com o sistema nervoso entérico e combatem as inflamações. Pode passar o próximo? Então, o nosso produto psicobiótico, nós escolhemos o Lactobacillus rhamnosus, tá? Que é uma bactéria anaeróbica homofermentativa curta, gram-positiva, não formadora de esporos, usada como probiótico, e é particularmente útil no tratamento de distúrbios digestivos. Então, pode passar o próximo, por favor, vamos falar depois disso. Aqui, uma imagem do Lactobacillus rhamnosus. Pode passar o outro, próximo. O Lactobacillus rhamnosus é benéfico na prevenção de diarreias provocadas por rotavírus em crianças, tá? A prevenção e o tratamento de vários tipos de diarreia já foram demonstrados em crianças e adultos. E aqui, ó, é benéfico na prevenção de problemas associados a antibióticos e infecções hospitalares, fato reconhecido recentemente pela Organização Mundial de Saúde. Pessoal, eu vou me colocar como exemplo, já falei outra vez, mas eu acho que vale a pena repetir. Alguns aqui já sabem da minha história. Eu fui internado com Covid e entrei em coma, não pela Covid, mas sim por uma infecção hospitalar, que me provocou, entre tantas porcarias, além de parar os rins, também entrei em coma por causa de problemas de infecção hospitalar. Então, e eu digo para vocês o seguinte, quando eu peguei Covid, já tinha pego uma vez, brinquei na segunda vez, não dei importância, porque achei que ia ser que nem a primeira. Só que a segunda vez, eu estava num bar com os amigos, e chegou um casal que estavam
dando graças a Deus, porque era a primeira vez que eles estavam saindo depois que se recuperaram do Covid, pessoal. Nós três que estavam na mesa, não tinha mesa, mas convidamos para eles sentarem com a gente. Meus outros 2 amigos já morreram, tá? O único que sobrou fui eu. E só escapei porque ainda, escondido, meu filho me levou no hospital, o Vital Power, e o psicobiótico para eu poder tomar. Senão, eu não estaria nem dando aula para vocês, tá? Então, porque no hospital ninguém pode entrar com nada e muito menos você ter à disposição, né? Mas deu certo, tá? Então, e aqui uma pesquisa publicada pelo Span Working Group for Probiotics and Prebiotics, baseada em uma revisão sistemática em ensaios clínicos randomizados, comprovou que o Lactobacillus rhamnosus, esse que nós escolhemos para fazer parte do psicobiótico, pode ser recomendado para controle de gastroenterite aguda em crianças, além da terapia de desidratação. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Os probióticos são definidos como carboidratos, principalmente fibras não digeríveis, que estimulam o crescimento e a atividade de bactérias desejáveis no intestino, trazendo benefícios à saúde do indivíduo. São encontrados em alguns alimentos, como banana, cebola, alho, alcachofra e cereais integrais. Pode passar a próxima? E aí vem a importância aqui, a foto dos prebióticos. Pode ver que bonitinhos, né? Tá? Pode passar a próxima? Como não são digeríveis e, portanto, não são absorvidos, eles alcançam o intestino grosso, onde fica a maior parte das bactérias, onde são fermentados, e assim esses carboidratos passam a ser o combustível para as bactérias probióticas. Agora vocês vejam porque não adianta você recomendar apenas um probiótico. Você precisa dos prebióticos para agirem como combustível para ativar os probióticos. Então, sem prebiótico, os probióticos não têm como funcionar de forma correta. Isso aqui eu não estou inventando, pessoal, isso são trabalhos científicos atuais. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Aí vamos para outro componente do psicobiótico, a inulina. É um tipo também de fibra solúvel não digerível, tá? Que está presente em alguns alimentos também, como a cebola, alho, a bardana, a chicória ou trigo, por exemplo. Tá? Muitas pessoas não comem cebola, outras não comem alho, e outras não conhecem a bardana, nem a chicória. E do trigo só se conhecem a farinha branca, né? Que é pior, que é um dos brancos condenados por alguns profissionais de saúde, né? Então, aí, como resultado, não temos inulina no organismo. Mas a inulina é considerada um prebiótico, né? Por proporcionar diversos benefícios para a saúde, como aumentar a absorção de minerais no intestino, principalmente de cálcio, magnésio e ferro, além de regular a função intestinal. Tá? O consumo de inulina regularmente garante diversos benefícios para a saúde. Tá? Pode passar o próximo. Aqui nós temos mais propriedades terapêuticas da inulina, mantém o equilíbrio da microbiota intestinal. Pode passar o próximo. E aqui mais um componente, o cromo, né, do psicobiótico. Aqui nós temos as propriedades terapêuticas, e eu acho importantíssima para o cromo, no caso, na dinamização, que nós fizemos nesse produto, para combater o craving, né? Craving nada mais é do que a compulsão alimentar, principalmente por doce, pessoal. Então, todo mundo tem uma compulsão por doce que não sei como fazer e fica se privando. O problema não é, muitas vezes, não é tanta vontade de comer doce, é a falta de cromo que está
que é o problema. Então, experimentem recomendar cromo, até como oligoelemento, ele funciona bem, mas se recomendar um psicobiótico, vai ser um tanto melhor. Tá? Que o cromo, além disso, é repressor de arquétipo de violência, né? Regula a entrada de glicose nas células, é essencial no metabolismo de lipídios e glicídios, e atua na síntese de serotonina, ajuda a combater a obesidade e o diabetes, age no distúrbio do crescimento por ser um fator de liberação de hormônio de crescimento, e é muito útil na neurose obsessiva compulsiva, né? Então, veja só, tudo isso, o cromo, né? Pode passar ao próximo, por favor. Temos agora já as substâncias bioativas, então temos aqui o rubídio, age nos processos gastrointestinais que geram depressão, né? Apaga informações traumáticas da memória do paciente que eventualmente tenha gerado distúrbios alimentares ou compulsivos, então é importante então, para compulsão, ansiedade ou traumas, né? Então, veja só, então, rubídio é uma substância psicoativa. Pode passar o próximo. E aqui o nátrium sulfúrico, que é um grande drenador, faz parte dos grandes drenadores. Nós temos 4 grandes drenadores no site de Schuster, né? A Lislaine é uma mestra em site de Schuster, com certeza conhece bem o nátrium sulfúrico, que além de um grande drenador de órgãos, ele descongestiona o organismo, eliminando toxina do metabolismo, que essas toxinas do metabolismo, elas acabam prejudicando também todo o processo intestinal e hepático, né? E ainda a função do pâncreas, né? Principalmente aqui quando se fala intestino grosso, né? Então, e ele o nátrium sulfúrico também funciona muito bem na digestão pesada. Quando você ministra, quando você está fazendo um tratamento agudo, você faz um tratamento com nátrium sulfúrico no paciente, mas para manter um intestino ou uma função digestiva intestinal em harmonia, você precisa utilizar um psicobiótico que mantém toda a harmonia. Logicamente, todo paciente tem a fase aguda e a fase crônica, né? Então, na fase aguda, nós temos que nos valer de todos os mecanismos que temos à mão. Tá? Passa o próximo, por favor. Então, quando recomendar psicobiótico, né? Infecções hospitalares, tenho experiência nisso, pessoal. Efeito secundário de antibióticos ou quimioterapia. Pessoal, quando eu entrei em coma e não tinha mais nenhum antibiótico que fizesse frente às infecções secundárias que eu tive e a infecção hospitalar. Não existia antibiótico capaz de me tratar. Né? Então, por pouco, vocês estariam sem professor agora. Então, mas já esse psicobiótico, depois passei a recomendar a pessoas que tiveram Covid e para evitar esses problemas que eu enfrentei. Tá? E vocês podem utilizar em efeito secundário de antibióticos e quimioterapia. Tem uma pessoa que mora aqui, ou eu moro na casa dela, né? A Lislaine conhece, ela teve câncer de mama, e graças ao psicobiótico, ela não tem efeitos secundários da quimioterapia. Então, ela usou todos os nossos produtos e ela está em perfeitas condições, mas o psicobiótico manteve ela enquanto durou a quimioterapia. Alguns naturebas me perguntam, mas você não é contra a quimioterapia? Pessoal, eu sou a favor da vida. E posso dizer ainda, custa o que custar. Tá? Se temos condições financeiras, vamos bancar o que seja possível para manter a vida, se é que gostamos dela, ou se é que temos algum compromisso, como eu tenho compromisso com a humanidade. Então, para mim, não interessa se a quimioterapia fez mal ou não, é importante que eu estou vivo e utilizei o que precisava. Fui internado num hospital comum,
Não gosto muito de transfusão de sangue, apesar de saber que é uma necessidade para muitas pessoas e que sem essa transfusão podem morrer. Curiosamente, quando eu entrei naquele hospital, tiraram meu próprio sangue para eu ser doador de mim mesmo, caso precisasse lá na frente. Mas me perguntou, o médico que me atendeu, inicialmente me perguntou se eu queria tirar sangue meu, para, no caso de precisar lá na frente, ele disse, pode tirar, sim. Pode tirar o sangue meu, e depois usei minha própria transfusão. Tá? Então, que seria o ideal, né, para todos nós, né? Síndrome do intestino irritável, né? Muitos alunos me perguntam, né? Como trato o intestino irritável? Agora já sabe, com psicobiótico. Obstipação intestinal, pode utilizar o psicobiótico para se manter bem, mas quando você tem como um caso agudo, você precisa eliminar essas fezes retidas, né? E o psicobiótico vai ajudar muito pouco para isso. Aí nós vamos utilizar um outro produto que vamos falar na frente. Diarreia do viajante, ou também chamada de diarreia nervosa, né? Infecções invernais, né, que muitas pessoas têm problema principalmente intestino, alguns acusam que é porque no inverno dá mais fome e dá mais problemas intestinais. Isso é real, mas também pode ser controlado. Estimulação do sistema imunitário. Passo próximo, por favor. Aqui, coloquei até amarelo. Aqui. Quando recomendar psicobiótico? Para coadjuvar a perda de peso. É difícil obter um resultado para perder peso se não corrigir plenamente o intestino. Tá? Isso é importante. Coadjuvar a perda de qualquer tratamento para perder peso, seria interessante sempre adicionar o psicobiótico para corrigir o intestino, ou, quem sabe, utilizar como se fosse um transplante de flora intestinal, porque eu sempre digo, o psicobiótico nada mais é do que um transplante da microbiota. Né? Perturbação do humor, aquelas pessoas que sempre estão mal-humoradas, pode ter certeza que tem problema intestinal. Pessoas em depressão, pessoal, sempre perguntam, tem problema intestinal? Se tem, manda ver o psicobiótico. E para quem pergunta, autismo tem tratamento? Tem. Hoje, se vocês procurarem trabalho científico, vão encontrar dezenas, não digo centenas, porque são poucos trabalhos científicos, mas são vários, sim, falando do tratamento para o autista através do psicobiótico. Mas todos são trabalhos fora do Brasil. No Brasil não tem, porque não existe psicobiótico. Primeiro o nosso. Tá? Então, o autismo, ele responde muito bem ao psicobiótico. Eu tenho recomendado a alguns pacientes dos meus alunos, porque depois que lancei o psicobiótico, eu trabalhei muito pouco, porque o psicobiótico é recente, e depois são mais de 3 anos que não trabalho na área clínica, né? Então, eu fiquei sem fiz poucos trabalhos com os pacientes, mas os pacientes dos meus alunos, eles têm utilizado psicobiótico no autismo, e alguns pesquisadores, alguns alunos pesquisadores, eles têm utilizado em seus pacientes com resultado fantástico, porque o autista ele tem uma microbiota completamente deficiente e diferente da microbiota de pessoas normais, né? Não é que o autista não seja normal. O autismo é uma pessoa normal, apenas ele tem uma deficiência intestinal séria, da microbiota intestinal. Então, por isso, o psicobiótico funciona perfeitamente. Afecções de pele, redução do colesterol. Aqui nós temos outro problema sério quando falamos redução do colesterol. Hoje, tudo visa baixar o colesterol. E quanto mais baixo, melhor. Não é bem assim, pessoal. Eu tinha falado antes, abaixo de 170, podemos não produzir
alguns nutrientes essenciais, né? Podemos não atrapalhar o nosso organismo, né? Então, o colesterol, até certo ponto, é bom, né? Mas sem colesterol, nós não conseguimos produzir a pregnenolona, nem sintetizá-la também, quando a ingerimos por outro meio. Então, nós precisamos, nas mitocôndrias, o colesterol para poder produzir pregnenolona. Infecções do trato urogenital feminino, particularmente casos difíceis de tratar como vaginose bacteriana, né? Então, aí o psicobiótico vai muito bem. Pode passar o próximo? Então, aqui nós temos a composição nutricional do psicobiótico, lactobacillus rhamnosus, inulina, fecale seco, que é o isoterápico, tá? E aqui nós temos o lactobacillus rhamnosus, que é o probiótico, a inulina, que é o prebiótico, o fecale seco, que é o isoterápico, o cromo, que é um mineral, o rubídio, que é um oligoelemento, e o natrum sulfúrico, que é um drenador orgânico. Então, a apresentação frascos com 150 cápsulas, perdão, 120 cápsulas, está errado aqui, 120 cápsulas. Ah, não, perdão, são 150 cápsulas, não são 120, são 150 cápsulas, sim. Rafael, são 100 cápsulas que estão vindo as embalagens. Ah, tá certo. É que de início a ideia é que essa apresentação é antiga. É que de início eu tinha a ideia de fazer 150 cápsulas, mas são 100 cápsulas mesmo novos frascos, perdão, tá certo. Então são 100 cápsulas e utilizada como probiótico e prebiótico, alterações psicofísicas oriundas do mau funcionamento do sistema nervoso entérico, e 5 cápsulas ao dia em jejum, pessoal. Agora, para quanto dia dá 100 cápsulas, né? 20 dias, né? Então, em 20 dias é o tempo de recomposição da microbiota. Não precisamos de mais tempo. Apenas 20 dias, e por isso tem 100 cápsulas. Você toma essas cápsulas em jejum, tá? 5 cápsulas em jejum, aí você vai recompor a sua flora intestinal em 20 dias, que é o tempo também de recuperação da flora intestinal. Se houver necessidade, você pode fazer, ou fazer por norma, repetir o procedimento a cada 3 meses. Eu, devido a esse problema de saúde que tive, eu estou fazendo a cada 3 meses, fazendo novamente esses 20 dias. Tá? Pode passar o próximo, por favor? Então, algumas advertências do psicobiótico. Não deve ser utilizado por gestantes e lactantes, tá? Exceto sob orientação profissional. Tá? Eu prefiro que isso aqui seja só o médico que a recomendar. Tá? Quem for não tiver formação médica, então, cuidado. Não deve ser utilizado em gestantes e lactantes. Tá? Ou seja, quem está amamentando. Recomendado o uso somente para crianças acima de 2 anos. Aí o pessoal me diz, mas tem cápsulas, tá? É cápsula, também dá para dividir o pozinho, e você dá para considerar a dose. Dosagem, um dia vou dar uma aula somente sobre dosagem. Dosagem do adulto a partir de 18 anos é de 12 a 18 é meio. De 6 a 12 é 1/3, de 2 a 6 é 1/4, e abaixo de 1/4, que seria 2 anos, aí teria que fazer um cálculo, tá? Dependendo da gramatura da cápsula, né? Então, quando é líquido é mais fácil, mas aqui, no caso de crianças, eu não tratei nenhuma criança ainda, não posso falar, tá? Pessoas
Com hipersensibilidade, substâncias da fórmula não devem ingerir ou utilizar o produto. No caso do surgimento de alguma hipersensibilidade, sugere-se descontinuar o uso do produto e consultar um médico. Por que eu falo isso? Vocês têm que ver qual é a composição. Nós temos um probiótico, ninguém vai ter alergia a probiótico. Prebiótico, ninguém vai ter alergia a prebiótico. Tá? Inulina, que no caso é um prebiótico, né? Ou rhamnosus, que é o probiótico, ninguém tem alergia porque fazem parte do nosso intestino. Tá? Cromo, também, ninguém tem alergia a cromo, senão teria problema de saúde, porque cromo ajuda em muitas, principalmente no metabolismo da glicose, né? Então, somente talvez aqui não vejo nenhum que possa provocar alergia, a não ser que seja uma pessoa exclusiva que tenha alguma alergia a algum dos componentes da fórmula. No entanto, se depois da pessoa tomar, por exemplo, dizer para você, não estou conseguindo dormir, ou estou vomitando, ou estou com o meu corpo formando pústulas, bolhas, ou estou com coceira em todo o corpo. Aí sim pode ser, manda suspender uma semana. Se numa semana isso que ele estava apresentando passar, então o produto pode ser descontinuado. Caso contrário, se a pessoa continuar com o problema, então não é esse produto que está ocasionando. Então, as recomendações terapêuticas desse produto foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar mais uma? E vamos agora para reeducação intestinal, pessoal. Pode passar próximo. Aqui é uma realidade triste. Atualmente, 40% da população mundial sofre de obstipação intestinal, que é a famosa prisão de ventre, pessoal. No Brasil, só temos 36 milhões de pessoas usando laxantes e catárticos diariamente para poder ir no banheiro. Quantas pessoas temos aqui participando? Lislaine? Temos quantos? Ao todo? 20 participantes. Quantos? 20. 20. Então, 4, esses dois. Desses 28, certeza absoluta, se não forem mais, tem prisão de ventre, tem problema intestinal. Tá? Então, dessas 20 pessoas que estão assistindo, 8 têm prisão de ventre, sem medo de errar, pessoal. Né? Se não for mais, né? Então, no Brasil, temos 36 milhões, pessoal. Quer dizer, nós temos 215 milhões de habitantes, tá? Então, 36 milhões vai dar talvez 30%, mais ou menos, 25%, 30%. Esse fato nos levou a criar um produto para contribuir para o tratamento desse mal. É Reeducate Bowel, quer dizer reeducador intestinal. Tá? Pode passar o próximo. Então, reeducador Bowel é intestinal. Então, o Reeducate Bowel é um suplemento alimentar rico em fibra de vital importância no desempenho da função intestinal. Regula o peristaltismo intestinal e permite a evacuação de forma fácil. E mais, não provoca cólicas e não tem efeito laxativo. Tá? Pode passar o próximo. Alguém vai me perguntar depois por que o psicobiótico não tem essa ação. Pode, a longo prazo, ter, mas estamos falando aqui de problemas agudos e, às vezes, problemas crônicos. Essa obstipação intestinal, muitas vezes, já começa na infância. E as pessoas querem se ver livres disso. Temos um intestino de 10, 12 metros, que, às vezes, está mais da metade cheio. Então, nós precisamos eliminar. Muitas vezes é necessário fazer uma lavagem intestinal, né? Em alguns casos crônicos, para iniciar um tratamento, é melhor fazer primeiro uma lavagem intestinal, né?
O Reducate-Bowl, ele contém substâncias que, em contato com a mucosa intestinal, aumentam os movimentos peristálticos, facilitando a eliminação das fezes, facilita a transmissão de impulsos nervosos e a contração muscular, facilitando os movimentos do intestino. Melhora a constipação crônica, é importante na dieta de emagrecimento e protege o fígado. Tá? Pode passar o próximo. Eu digo que na dieta de emagrecimento, por quê? Tá? Porque se não retirar todas as vezes obstipadas, pessoal, você não vai conseguir um resultado bom, porque você precisa eliminar tudo que está parado, precisa eliminar, e depois, quem sabe, começar a dieta. Tá? E quando começar a dieta, a Lilane tem um método ali que nós criamos há algum tempo para a terapia para emagrecer, fantástico. Então, aí nós podemos utilizar junto o psicobiótico e o reeducador intestinal para eliminar todas essas fezes paradas. Aí vai funcionar perfeitamente, tá? É importante na dieta de emagrecimento e protege o fígado. Pode passar o próximo, por favor? Nome comercial, Reducate Bowl, é a apresentação frasco com 60 cápsulas. Não precisa mais do que isso, pessoal. Como indicação, reeducador intestinal na obstipação crônica. Sugestão: 2 cápsulas à noite nos casos de obstipação de 1 a 3 dias. Tá? 3 a 4 cápsulas à noite em obstipação acima de 3 dias. Tem gente que vão sair em uma semana, pessoal, mais. Tá? Pode passar o próximo, por favor? Acho que é o último, Liliane, né? Sim, finalizou, doutor Rafael. Finalizou. Então, pessoal, vocês viram que numa aula que não tenho nem ideia quanto tempo durou, mas uma aula que eu considero das aulas mais importantes que vocês tenham participado. Dessa vez, vocês com certeza vão entender mais de intestino, seja do segundo cérebro. Nós temos uma aula grande a respeito disso, né, onde destrinchamos de cada um desses componentes da fórmula, nós fazemos uma exposição de cada um em separado, sobre todos os procedimentos clínicos e tudo mais. Mas uma aula dessa não dá para fazer em pouco tempo, né? Então, como também temos uma aula sobre tudo sobre o segundo cérebro completo, tá? Então, é isso, pessoal. Eu só tenho que agradecer pela presença e, precisando alguma coisa ali, a Liliane está apta a lhes passar todas essas informações. Muito obrigada, doutora Rafael, muito obrigada. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, pode abrir o microfone. Eu sei que já estamos aí em 2 horas de apresentação. Nossa, 2 horas? 2 horas, passou rápido, né? Não vi passar o tempo. Olha só, pessoal, então aqui o vidrinho do psicobiótico, se vocês quiserem depois informações de orçamento, me passem o CEP, e aí eu faço o orçamento para vocês. O psicobiótico é apresentado assim, 100 cápsulas, o Vital Power assim. O doutor Rafael também falou do Vortex. O Vortex, para quem não conhece, ele é no método spray, em 30 ml, o Vortex, tá? Nós falamos também, o doutor Rafael falou aí sobre o Silícia faz parte da linha do Sage Schussler, para quem não conhece, ele vem em 60 ml, é o método spray também. Estão perguntando também aonde que é o laboratório da Real Max, para os alunos novos que não conhecem, o laboratório ele fica no estado de Santa Catarina, e a nossa distribuidora... em Balneário Camboriú, fica o Isso, laboratório, que nós temos um laboratório em parceria. Cortou, doutor Rafael.
Bom, o laboratório é em Santa Catarina e a distribuição desses produtos é feita em São Paulo e aqui no Paraná. Então, em alguns momentos os produtos saem de Então, São Paulo, em alguns alguém momentos os caiu ali. produtos saem aqui do Paraná. Cortou ali, cortou você falando, Então, doutor Rafael. os produtos são feitos lá e há algo muito importante que eu faço questão de falar para vocês, o treinamento das pessoas, que hoje não se pode mais falar de funcionários, todos são colaboradores, tá? É crime falar de funcionários, todos são colaboradores, tá? E eu não acho ruim, acho bom, esse é um respeito pelos companheiros, né? Que são a extensão dos nossos braços, das nossas mãos, né? Todos eles são treinados que quando se tem problemas psicoemocionais, não vai trabalhar, ou vai lá, mas passe a fazer caixa, sem não fazer os produtos, tá? Porque essa impregnação psicoemocional entra no nosso biocampo e acaba trazendo energias que não são nossas até para os pacientes. Então, eles já são treinados para isso. Tem algum problema, fica em casa, ou chega lá para fazer outro tipo de serviço que não seja a produção dos nossos produtos. É um cuidado que nós temos e o laboratório respeita. Por isso que eu, há mais de 10 anos, trabalhando com várias outras marcas, escolhi a Real Max e hoje sou oficialmente representante exclusiva da Real Max, pessoal, por conta de todo esse cuidado e confiança que eu tenho no trabalho com o Dr. Rafael. Doutor Rafael, o pessoal está perguntando ali como faço para adquirir os produtos, não importa qual é a região, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, os produtos hoje, todos os pedidos, eles são direcionados para mim, que eu sou o doutor Rafael, que distribuo para o Brasil todo, então qualquer orçamento, esses valores dos produtos apresentados hoje, pessoal, vocês que são profissionais da saúde, tem uma tabela especial, e para quem é consumidor final, tem uma outra tabela que é aberta ao público. Eu não vou divulgar, porque essa gravação ela vai ficar no YouTube, então quem quiser informações de valores, orçamentos, falem comigo no privado, eu vou deixar o telefone aqui também, no link na descrição dessa aula, tá bom? Eu gostaria de pedir para que vocês anotassem hoje, 29 de janeiro de 2024. Estou vendo, só um segundo, Liliana, estou vendo que o Raimundo está ali. O Raimundo Nata está. O Raimundo é uma das pessoas que me ajudou a fazer o psicobiótico, hein? O Raimundo é um pesquisador, o Raimundo está ali, é um pesquisador e tanto, um dos melhores terapeutas que conheço, um dos alunos mais brilhantes que eu tenho. Raimundo foi um incentivador do produto e me ajudou com todas as informações clínicas que ele conhece pessoalmente para fazer o psicobiótico, tá? Que maravilha! Então, uma honra, prazer, Raimundo, você estar conosco nessa aula. Obrigada, doutor Rafael, por apresentá-lo aí para os nossos alunos. Doutor Rafael, tem uma pergunta aqui também que eu acho que é bem interessante até deixar na gravação. Tem algum produto que ajuda em olhos que lacrimeja muito? Bem, tem para olho seco, né? Você já viu ali, mas para lacrimejar muito, não conheço nenhum especificamente, tá? Não conheço nenhum especificamente, porque a lágrima tem duas finalidades: limpar o canal lacrimal e lubrificar o olho. Então, excesso de lágrima não conheço. Nós estamos, vou confidenciar para vocês uma coisa, não contem para ninguém. Nós vamos lançar em breve um colírio para tratar catarata e pitirígio, tá? Então, é um colírio que já estamos nos testes finais. Até aqui em casa tem uma pessoa que fez cirurgia catarata de um olho e a outra disse, essa você não faça, vamos fazer com experimentar o colírio, e é como se tivesse operado os dois olhos. Não, a catarata, ela retirou, aliás, colocou uma lente, retirou a catarata e colocou uma lente. O outro olho não precisou nem retirar a catarata,
cirurgicamente, e muito menos colocar outra lente. Tá? E aqui em casa, pessoal, então, e tem outros, tenho recomendado como a gente, nesses casos de pesquisa, a gente utiliza muitas pessoas que querem colaborar, contribuir. Aí temos algumas pessoas, como o Raimundo, por exemplo, que é um dos pesquisadores que me ajuda muito. Pena que não temos outro aqui, o Joxan, também, que é outro grande pesquisador, dos quais me ajudam a fazer todo esse trabalho. Vocês veem, estou falando aqui do Raimundo, porque ele está presente, mas ele sabe que o tempo todo sempre consultei todos eles, e não é por ser professor que eu não tenho orgulho ou não tenho coragem de perguntar, muito pelo contrário. Nós dividimos conhecimento, e às vezes na parte prática, alguns alunos, como no caso Raimundo, que está presente aqui, às vezes tem muito mais experiência do que eu, e por que não consultá-lo, né? E às vezes para me ajudar nessas pesquisas, né? Então, é importante para vocês ouvir isso, porque muitas pessoas pensam que o professor sabe tudo. Não, o professor não sabe nada, o professor também está aprendendo com vocês, e aprende com cada um de vocês. Então, e esse colírio que eu estava falando, esse colírio ele vai sair para tratamento de catarata e pitirígio, que atualmente não tem tratamento, pessoal, e não, sem precisar de cirurgia, tá? Então, mas ainda estamos reunindo já as avaliações finais, né? E depois talvez saia um produto, talvez, eu estou hoje, por exemplo, se eu tivesse feito essa aula, digamos, 2 semanas atrás, talvez eu não tivesse condição mínima de fazê-la. Por quê? Porque esse vírus do Covid, é, ele provoca algumas alterações em nível de DNA. E eu estou com um problema, digo, neurológico ainda, estou recuperando, mas o que mais me agravou, meu maior problema, foi justamente a memória, pessoal. Eu fui no neurologista para fazer, ainda hoje eu fui, tá? E ele, e isso ia contar só para a Lislaine, mas eu vou contar para vocês. Isso. 1 mês e meio, 2 meses atrás, ele me disse: Rafael, você, infelizmente, teu problema neurológico não tem cura, vai se despedir da tua família. Foi o que eu fiz. Fui no final de ano, passar Natal e Ano Novo com a minha família, lá no meu país, e me despedir deles. Contei a situação, menos para minha mãe, mas para o meu irmão, assim, e 2 sobrinhos eu contei a minha situação, mas o que o médico neurologista tinha me dito, pela experiência dele, ele me mostrou, fiz dezenas de imagens, e ele me mostrou na literatura, disse para mim: realmente, Rafael, teu problema não tem cura, você tem que se despedir da família, sim, porque talvez seja a última vez que você vai ter a oportunidade de estar lúcido para se despedir deles. Então, mesmo assim, eu estava com uma certa dificuldade e disse: mas eu vou enfrentar esse desafio, eu vou sozinho para lá. Me virei nos aeroportos, lógico, com auxílio das companhias aéreas, que me deram uma atenção toda especial, mas nenhum auxílio assim, de que alguém tenha que falar por mim, nada disso. Mas meu maior problema estava sendo a memória, e ele me disse: daqui a um tempo você não vai se lembrar nem do teu nome. Então, é dessa forma que eu estava uns 2 meses atrás, ou um pouco menos. E o neurologista me desenganou por completo. Tá? E aí tem outro grande pesquisador, que além do Raimundo, o Joxan, que é do Imperatriz do Maranhão. Ele me disse: Rafael, vamos testar uma fórmula que eu tenho, vou te mandar. E ele me mandou a fórmula, eu mandei manipular. Pessoal, hoje estou falando com vocês, talvez dos últimos cursos, né, Lislaine, que eu estou em condições melhores para ministrar o curso.
graças a esse outro produto que eu ainda estou tomando, e vou continuar tomando, que é pesquisa desse meu aluno, tá? Ele é biomédico, está fazendo agora, entrou na faculdade de medicina para dar sequência a todo esse trabalho, que ele disse que se inspirou em mim para poder estudar e fazer, não fazer todas as 3 faculdades que eu fiz, mas ele já está na segunda, né? Vai para a terceira com certeza, né? Então, e assim, então ele me passou essa pesquisa dele e eu estou utilizando, estou me sentindo realmente muito melhor do que algum tempo atrás. Então, acredito que ainda tenho esperança. Então, se a esperança não vai morrer antes que eu, com certeza. Então, pessoal, então era isso que eu queria confidenciar sobre a Liliane, mas já que está todo mundo presente ali, O doutor dividir aí. Rafael contou para mim isso antes de viajar e eu passei uma noite inteira chorando, pessoal, e por isso, 2024, nós vamos cada vez mais estar contigo presente, doutor Rafael, para que a gente possa usufruir, também contribuir com tudo que você contribui para o mundo e a gente, de certa forma, contribui Só com não tinha te contado o resultado não tinha de contado hoje. esse resultado, que agora estou bem feliz de saber, Então, e com é assim. certeza existem Realmente, médicos. o neurologista se assustou, porque ele disse, Rafael, não esperava ver você nessas condições. Você realmente está desafiando. Isso é ótimo. Obrigada por contribuir com a gente, doutor Rafael. E, pessoal, aproveitem, anotem aí, então, as próximas datas das próximas aulas com o doutor Rafael. No dia 5 de fevereiro, fevereiro, já anotem aí, estejam conosco, que nós vamos falar de outros produtos e muitos conhecimentos do Dr. Rafael, 5 de fevereiro, 19 de fevereiro e 26 de fevereiro. Depois a gente anuncia para vocês os temas, tudo direitinho, e vamos aí pegar essas maravilhas dessas informações e esses estudos. O Dr. Rafael, para mim, é uma simbologia de pesquisa ambulante, que traz muitos, muitos conhecimentos e muitas coisas atualizadas, pessoal, inclusive o nosso curso do Ensaios de Schussler, ele é completamente atualizado, é o curso mais atualizado que tem no mundo, é o curso do Ensaios de Schussler, com a minha participação do Dr. Rafael, participação da Neide, e também nós temos um curso bem profundo, inclusive, está gravado na Hotmart, dos chakras, que o Dr. Rafael comentou aí com vocês. Os chakras não são só chakras, né? Muito mais além disso, é um curso bem profundo que ele já tem gravado lá na Hotmart. Quem tiver interesse, depois entra em contato aí conosco, tá bom? Mas, dia 5 de fevereiro, 19 de fevereiro e 26 de fevereiro, aula gratuitas para vocês. Entrem lá no grupo VIP, que é onde eu estou sempre informando vocês de todo o conteúdo que vocês podem aproveitar em material, tá bom? Pessoal, e esse ano nós vamos ter aulas teóricas e vamos também ter aulas práticas. Essa novidade também ali, hein? Porque muitos de vocês, às vezes, têm dificuldade de fazer uma avaliação. Dessa vez, nós vamos dar todas as técnicas para avaliar em todas, por exemplo, uma avaliação biológica, que seria sai de Schussler, vocês já tiveram uma aula com a Lislaine, né? Isso é uma aula prática, uma aula bonita, né? Nós vamos ter avaliação sistêmica, nós vamos ter avaliação dos chakras e plexos, né? Nós vamos ter uma avaliação de diáteses. Muitos se queixam de diáteses, mas a diáteses hoje, pessoal, para quem não é médico, como vai saber qual é o estágio que a pessoa se encontra? Ou se realmente precisa de exames laboratoriais, né? Esse é o nosso próximo tema, hein, doutor Rafael? Opa, olha só, Diátese, tem muitos alunos que estão aqui que já conhecem a ficha da Diátese, inclusive por um curso ministrado por mim, mas tem muito mais estudo avançado que nós vamos trazer para vocês agora esse ano. Então, entrem lá no grupo VIP, fiquem acompanhando. Nós vamos falar aí, o próximo tema, nós vamos falar sobre protocolos de dores, inclusive com um produto
citado hoje, que é o Fórmula 1, um dos meus coringas, assim, um dos produtos mais antigos utilizados por mim, da marca da Real Max. Então, esse produto vocês não podem ficar sem o conhecimento deles. Aqui estão perguntando sobre a recuperação da parte neurológica. O Vital Power, hoje, a aulão que o Dr. Rafael deu aí sobre Vital Power, ele é o principal produto para o nosso sistema neurológico. Claro que nós não podemos falar do grande coringa da Real Max, que é o Neurolimbic. Esse daqui é o produto que eu uso em quase todos os meus protocolos, né, doutor Rafael? Sim. A gente não pode deixar de falar nunca do Neurolimbic quando nós estamos falando de sistema neurológico. Então, pessoal, continuem acompanhando as informações, os conteúdos. O canal do YouTube é Mundo dos Terapeutas. Esse vídeo, essa gravação de agora vai ficar lá, aqui no canal do YouTube. Eu vou passar para vocês lá no grupo VIP. Amanhã, tá? Porque agora à noite fica carregando aqui a aula e amanhã eu compartilho com vocês. Como entrar no grupo VIP? Que eu tô vendo que tem pessoas aqui que não estão e estão me perguntando aqui no chat. No grupo VIP, anotem aí o meu telefone, me chama lá no WhatsApp, Liz, quero entrar no grupo VIP, eu coloco vocês. 011 97285 4142, tá? Então, é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Então, podemos encerrar, certo? Obrigada, doutor Rafael. Boa noite para todos. Obrigado a vocês pela participação. E confesso que estou feliz de poder ter dado essa aula, que eu estava um pouco ansioso para ver se ia conseguir fazer da forma como você merece, tá? Então, um grande abraço a todos. Saúde, muito obrigada. Boa noite. Um abraço a todos.